Fala, jovem, beleza? Você quer saber qual é a projeção do Corinthians para o segundo turno? E quais são as probabilidades para um título do Brasileirão? Ou até mesmo para a classificação para a Libertadores? Pois é, você está aqui no review especial que a gente está vendo, time por time, quais são as projeções para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Gustavo Fogaça, você sabe, eu vou ajudar você a resolver todos esses mistérios com as melhores estatísticas do Footstats, footstats.com.br. Vai lá e pega de graça para você também todos os números. Bora nessa! O segundo turno já está começando, mas é importante a gente relembrar que o Timão foi o segundo colocado no primeiro turno com 35 pontos. E não só isso, hein, gente? Foi o melhor mandante do campeonato. Sim, 21 pontos conquistados em Itaquera, com 6 vitórias e 3 empates. Ou seja, o time do Vitor Pereira está invicto quando joga em São Paulo, pelo menos na sua casa. Já como visitante, o Corinthians não foi tão firmeza assim. Foram 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, sendo o sexto colocado na tabela como visitante. Se o Coringão quer disputar título do Brasileiro, vai ter que sim ou sim melhorar sua performance como visitante, porque o Palmeiras é o melhor visitante do campeonato com uma média de 2,1 pontos conquistados fora de casa. Então, correr atrás. A média de pontos conquistados no primeiro turno do Corinthians é de 1,84. Se você ver o review passado, a gente disse que a média do Palmeiras nos últimos 6 jogos é de 1,83. Aí você vai falar, a média do Corinthians é melhor que a média do Palmeiras? Não. A média do Corinthians em todo o primeiro turno é melhor do que a do Palmeiras nos últimos 6 jogos. Se o Corinthians mantiver essa média de 1,84 e o Palmeiras a de 1,83, aí claro que o Corinthians vai passar do Palmeiras e vai ser campeão brasileiro. Mas a média do Timão nos últimos 6 jogos, que é aí sim que a gente tem que comparar, é de 1,67. Então bem abaixo, né? Claro, a gente sempre fala, os times voltam à sua média, então se o Corinthians está agora numa tendência mais baixa de conquista de pontos por partida, certamente ele vai voltar a subir se continuar nessa produção, uma boa produção de jogo e conquistando pontos. Mas por enquanto, o Corinthians não está no mesmo nível de conquista de pontos que o Palmeiras nos últimos 6 jogos. Resumindo, o Corinthians precisa melhorar essa média de conquista de pontos e torcer para que o Palmeiras diminua a dele, para assim ser um postulante real ao título do Campeonato Brasileiro. Um segredo desse Corinthians é que é um time que marca mais gols do que esperado. No primeiro turno, o Timão marcou 24 gols e teve 19,3 gols esperados. Ou seja, o time terminou marcando pelo menos 4 gols mais do que se espera. E esse tipo de situação faz que o Corinthians seja um time perigoso e competitivo, porque é um time eficiente, ele aproveita as chances que faz. Mas o setor defensivo foi melhor ainda do que o ofensivo, porque o Corinthians no primeiro turno sofreu 19 gols, mas teve 28,6 gols esperados contra. Quer dizer, era para o Coringão sofrer no mínimo 10 gols a mais do que sofreu. E aí, claro, vem a grande figura do goleiro Cássio, que foi responsável aí por defesas muito importantes ao longo do primeiro turno, evitando que a bola entrasse mais do que se esperava. Ou seja, o Corinthians cedeu chances aos adversários, mas os adversários não aproveitaram, porque do outro lado, claro, tinha todo um sistema defensivo muito bem montado, mas um goleirão fazendo defesas importantes. Você que acompanha a gente aqui no review sabe que a gente sempre traz 2 índices muito importantes, que é o índice Footstats e o índice Justix. O índice Footstats é aquele nosso Power Ranking, onde a gente traz a performance coletiva e individual dos times para dizer, esse cara aqui realmente foi o melhor jogador do jogo, esse time aqui foi o melhor time do campeonato, ou o melhor time da partida. E o índice Justix é aquele que faz a correlação entre a performance em campo e o resultado da partida. E quem acompanha os conteúdos do Footstats aqui há muito tempo sabe que o índice Footstats não erra, galera, ele não erra, tá? A gente termina sempre projetando o campeão brasileiro muito antes que ele aconteça pelo índice Footstats, porque a gente vê ali a consistência de quem tá bem, de quem tá mandando bem, e geralmente o campeão, geralmente não, sempre, né, o campeão é o melhor do índice Footstats. E no caso, o Corinthians vai ter que ralar muito, tá? Claro, tem todo um segundo turno pela frente, mas hoje por hoje o Corinthians é o 7º colocado no índice Footstats com uma média de 71 pontos. Olha,
Vamos lá, Coringão, vai ter que correr muito aí para melhorar essa performance e buscar esses resultados. Agora, em relação ao índice Justix, é bom lembrar para vocês, tá? Quanto mais próximo a 0, mais justo é o resultado com a performance em campo. Então, se um time tem uma média de 1,50, que é, por exemplo, o caso do Corinthians, é uma média bem aceitável. A média do campeonato é 1,6, então o Corinthians consegue resultados mais justos do que a maioria dos times no Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe aí importante, que é o coeficiente de variação, que a gente usa para ver se essas médias, as variações entre essas médias, elas não são muito amplas ou se elas são mais próximas. E a média de coeficiente de variação do Corinthians é de 0,45, é uma média super positiva. Então o que isso quer dizer, galera? Que o Corinthians é um time que colhe o que planta. Ou seja, se o Corinthians joga mal, ele termina não conseguindo resultados positivos. Se o Corinthians joga bem, ele consegue resultados positivos. É por isso que é um time confiável, é um time que ele é estável, para bem ou para mal. Só que mesmo assim ele precisa melhorar um pouco mais essa relação entre resultados bons e entre performances boas e resultados bons para ganhar mais pontos. Hoje por hoje o Corinthians não está conseguindo ir no mesmo nível do Palmeiras, que é o grande adversário a ser batido, mas é um time estável, é um time confiável e isso é um bom começo para saber se o Corinthians vai lá na frente e conseguir os resultados desejados. Agora você, meu jovem que chegou até aqui ansioso para saber o que vai acontecer com o seu time, eu já vou avisando, tá? Eu já falei. O Corinthians, para ser campeão, vai ter que melhorar muito a sua performance e torcer para que o Palmeiras não seja tão bom assim em tudo que ele está fazendo, que o Palmeiras vai ter que cair também um pouco, tá? A projeção nossa hoje para o Corinthians é G4. E com a atual média de pontos que o Coringão está fazendo ou fez no primeiro turno, a gente está projetando que ele chegue lá no final conquistando 66 pontos. É um número bem bacana, mas não o suficiente para ser campeão brasileiro, mas sim para garantir G4 e Libertadores direta na fase de grupos. Então, para ser campeão brasileiro, o Corinthians tem que melhorar a sua média de pontos conquistados, que foi o que a gente trouxe aqui, de 1,84, que é a média do primeiro turno, ou 1,67, que é a média dos últimos 6 jogos, para 2,1 pontos por partida, para passar na frente do Palmeiras e também para torcer que o Palmeiras e os outros times não cheguem nesse mesmo nível, certo? Mas se o Corinthians permanecer com a mesma estabilidade que teve no primeiro turno e a mesma média de pontos conquistados, aí a probabilidade de ser campeão brasileiro é de apenas 15%, uma probabilidade baixa, tá? E a odd justa para essa probabilidade, se você quiser apostar no Coringão como provável campeão brasileiro, é de 6,67. Então, se você for no Corinthians campeão e o Corinthians for campeão, se prepare para ganhar uma boa bolada. Agora, já para Libertadores, é quase que garantido se o Corinthians mantiver esse mesmo pique. É de 84% a probabilidade de G4 e Libertadores. Ou seja, o Corinthians se mantendo estável, como a gente já provou aqui, que é um time bem estável e bem confiável, a Libertadores está praticamente garantida. Claro, é futebol, mas os números também eles estão indicando esse caminho. Beleza, meu jovem? Espero que você tenha gostado aí dessas probabilidades do Corinthians. É um time que muito estável, muito confiável, mas vai ter que superar, vai ter que tirar o coelho da cartola para melhorar esses números e realmente ser um postulante ao Campeonato Brasileiro. Já tá com aquele like maroto aí, porque você vai fazer com que esse vídeo chegue a mais torcedores do Coringão e a mais interessados em probabilidades e projeções do Campeonato Brasileiro. E também ativa o seu sininho aqui do canal para receber todos os vídeos que nós estamos fabricando para você com esmero, carinho e aquele amor de sempre. Valeu? A gente volta na próxima.